Muito bem, são 22 horas e 27 minutos, eu estava conversando aqui com o secretário de comunicação, o Tiago Boy, e eu observei a ele que esta certamente é a pior secretaria para se trabalhar na prefeitura de Joinville. Olha, Fabiana, parabéns, certamente tu tens uma equipe muito boa para poder levar esse trabalho. Mas eu, nesse segundo bloco, gostaria de abordar dois casos. O primeiro deles, você falou no primeiro bloco, que é esse médico. Vamos abordar esse caso do médico. E também tem um outro caso que só uma pessoa, um deficiente mental, um problema com deficiência mental, ele custa ao município cerca de R$10.000. E vamos saber se o município não atender essa demanda, o que acontece com relação à justiça. Mas voltamos ao caso do médico, Fabiana. Então, o que eu quis dizer, eu citei o médico, mas na verdade são muitos os profissionais e as profissões, né, que passam por nós que estão em situação de rua. Então, por exemplo, teve um médico, né, ele optou, né, por viver em situação de rua porque não deu conta de superar o luto do acidente da mulher e do filho. Ele largou tudo, pegou uma mochila e sobrevive. De fora do estado. Isso. Então ele caminha, é um trecheiro. Ele vai caminhando, né? Então, são pessoas que passam por nós. Então, tem técnicos de enfermagem, tem engenheiro, tem todas as profissões, gente, que vocês podem imaginar, tem situação de rua. Tá, mas vocês podem me perguntar, por quê? Gente, é saúde mental, né? Então, assim, a pessoa, por vezes, não dá conta de superar um luto, não dá conta de conviver com uma violência dentro de casa, uma violência doméstica, seja do esposo, né, ou dos próprios pais, seja de um abandono. Então, assim, são inúmeras as histórias. Também está Também. E claro que o uso abusivo de álcool e de droga, né? Então, assim, muitas questões, por exemplo, eles começam fazendo uso da maconha. Aí desencadeia uma esquizofrenia. Aí pronto, né? Então, assim, aí tá um problema instaurado. E aí, as pessoas que estão em situação de rua nessa condição, por vezes, elas não se reconhecem. Elas não reconhecem que elas têm uma dificuldade, que elas têm um problema e que elas estão nessa condição. Daí, nós temos uma parceria importantíssima, que é a Secretaria de Saúde, que tem um papel fundamental, que eu digo que a nossa parte, Veríssimo, da assistência social ainda é mais fácil, né? Por quê? Porque a gente acolhe todo mundo, protege, e aquele que quer, a gente encaminha. Aquele que não quer, que ele seja por uma questão psiquiátrica agravada, seja por uma questão de uso abusivo de álcool e droga, vai entrar aí a equipe da saúde, que vai dar o suporte para nós, né? E por vezes vai entrar com essa medicação, ou com a internação, com o acompanhamento dessa pessoa. Em ela sendo medicada, a gente consegue fazer todo um trabalho com a família e ela retorna para casa também. Então, são muitas as questões a serem trabalhadas. A gente resolve em quanto tempo? Depende. Tem pessoas que às vezes ficam 2 anos em tratamento, 3, uma vida inteira. Há casos de depressões, por exemplo, que a pessoa não aceitou o tratamento, a família não percebeu, e aí daqui a pouco começa o uso de álcool, e quando vê, está em situação de rua. Tá, e esse caso que eu falei há pouco agora, esse exemplo, que não deve ser um exemplo isolado, um caso isolado. Então, assim, quando a gente fala da pessoa com deficiência, nós temos residência inclusiva para adultos e famílias. O que é isso, né? Quando um jovem, um adulto com deficiência, isso, vou te dar um exemplo de um caso que a gente teve, né? Hoje, até com o Ministério Público. Então, ele tem autismo severo. Hoje, no dia de hoje. Ele está acolhido numa residência inclusiva. Isso, ele já está acolhido. Hoje é terça-feira. Isso, ele já está acolhido numa residência inclusiva, assim como outros 54, né? O custo de cada um para o município é R$ 8.300. A residência inclusiva é residência particular? Não, a residência inclusiva é assim, quando essa pessoa com deficiência, ela está com o direito violado, seja por abandono, negligência ou maus tratos. Nesse caso, por exemplo, é uma idosa que cuidaria dele.
Só que a idosa não dá conta mais de cuidar dele, porque ela já é uma idosa e tem toda uma dificuldade e ele agride ela. Então, corre o risco de ele se machucar e machucar gravemente ela, inclusive até cometer levar à morte, né? Porque ele é muito agressivo. Então, o Ministério Público, ele faz o quê? Nós, do município, temos que acolher essa demanda, ele vai para o serviço de acolhimento, e aí a gente vai ter que pagar mais um cuidador ainda, porque ele exige muito. Porque são casos extremos, né? Então, assim, que envolve a proteção do usuário, que ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele precisa ser protegido dele mesmo, por vezes, né? Então, a residência inclusiva, ela vai trabalhar essa proteção com profissionais, técnicos, que dão conta de manejar essa demanda, que não é simples, né? E o município, ele arca com essa responsabilidade. Porque quando a família não tem condições, o Estado acaba abarcando. Ah, mas isso é para todo mundo? Não, não é. Então, são casos específicos. A gente recebe muita ligação, olha, eu tenho um irmão com deficiência, eu quero colocar para a prefeitura pagar. Gente, não é assim. Não, então, ou idoso. Então, todos temos a responsabilidade com os nossos, né? Então, assim, com os nossos pais, com os nossos filhos. Então, o Estado, ele vai entrar aonde não tem a proteção social, quando há violação de direito. Aí acontece o quê? Essa família é responsabilizada. Então, abandonou a pessoa com deficiência. Nós vamos fazer um relatório para o Ministério Público e vamos indicar, olha, a família violou o direito, ficou com o cartão do BPC, porque tem isso também, tem a violência patrimonial. Tem gente que tem filho, infelizmente, que fica com o cartão, fica com a aposentadoria do pai, às vezes tem imóvel, aluga e coloca o pai, abandona. Leva para o hospital e deixa lá no final do ano, leva no centro pop, deixa lá e some. Então, assim, são casos criminosos, né? Que eu digo que daí, dependendo da situação, nós mesmos já fazemos o boletim de ocorrência, fazemos o comunicado para o Ministério Público. Então, também é uma demanda muito nossa. A gente lida muito com o Ministério Público Judiciário, Defensoria, Conselho Tutelar, justamente por conta dessas questões de violência, né? Tá. O Ministério Público encaminha e obriga o município a adotar medidas como esse exemplo que falamos há pouco desse usuário? Também. Então, assim, por vezes, o próprio município, né, nós vamos trabalhando. Por exemplo, teve uma denúncia, você lá tem um vizinho que está sendo agredido, um idoso. Disque 100. Vai fazer a denúncia no Disque 100. E aí, essa denúncia ela vai direto para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que nós temos 4 no município de Joinville. E o CREAS, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma busca ativa. Ele vai acolher essa denúncia, que vai para o Ministério Público também, né? Quando é criança, vai também para o Conselho Tutelar. Então, o Disque 100, ele funciona muito como isso. E, às vezes, um vizinho vai no próprio CREAS, faz a denúncia, ou vem pelo 156 da prefeitura, né? Então, a gente recebe muitas denúncias de maus tratos. Tá, o 100 é da prefeitura? Não, também? é governo federal. Ah, do governo federal. Do governo federal. Mas daí vai e volta para os municípios, né? De acordo com o bairro em que a pessoa indicou. Olha, o meu vizinho João que mora na rua tal. E é anônimo, então a gente recebe muita denúncia, assim, de maus tratos, de violência contra a mulher também. Então essas demandas, elas vão surgindo. E conforme a gente já vai identificando a demanda, ou a UBS vai fazer uma visita, identificou que tem um idoso abandonado, né? Então, eles nos fazem um relatório, mandam para nós e a gente vai até o local fazer visita. Outro exemplo, por vezes se chamam a SAMA lá, recebe uma denúncia por conta de maus tratos contra animais. Geralmente tem um idoso ou uma criança sendo maltratada junto. Então, a gente vai, faz todo um trabalho intersetorial, né? Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde. Então, a gente trabalha muito em rede. Então, os servidores, seja da educação, da SAMA, da saúde, da assistência social, a gente tem que trabalhar muito, assim, interligado, né? A gente trabalha muito em rede, porque um sozinho não dá conta, né? Sim. Digamos que a sua secretaria tem um número de servidores e ocasionalmente, sazonalmente, a demanda aumenta. Isso, como é que a secretaria acompanha esse aumento de demanda com o mesmo número de funcionários, com a mesma estrutura, secretária? Então, hoje nós temos, são 480 servidores, né? 480 na Secretaria de Assistência Social. 480 servidores distribuídos, né? Então, são 9 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que ocorre nos territórios, né? Então, nós temos 9, que é a proteção social básica que a gente fala.
No CREA são 4 agora, e daí tem o Centro Pop, enfim, e as outras gerências de planejamento e gestão, Casa Abrigo Viva Rosa. Então, de um modo geral, né, a gente tem uma quantidade específica de atendimento por técnico. Vou citar o exemplo do CREAS. Então, cada dupla, um psicólogo assistente social vai atender 40 casos, 40 famílias. Por vezes extrapola esse número e essa família acaba ficando numa demanda reprimida. E aí a gente faz todo um trabalho e vai entrando e vai saindo. É a mesma lógica, né? Vai entrando e vai saindo o número de pessoas. Então, nunca tem menos, né? Geralmente sim. a demanda é muito maior. Sim. Então a gente está sempre buscando estratégias de como atender ou fazer um coletivo. Por exemplo, se tem muitas mulheres vítimas de violência, vamos fazer um trabalho e atender no coletivo, né? Para elas se reconhecerem. Porque por vezes a mulher ela é vítima de violência, ela nem se reconhece como. Porque ela já está tão acostumada, culturalmente enraizada à violência, porque a avó viveu isso, a mãe viveu isso e ela está vivendo isso. Então, por vezes, ela não se dá conta da violência que ela sofre. Certo. Agora eu vou abordar uma questão até física. Eu já ouvi reclamação da comunidade de Piraberaba, pelo menos de alguns dos membros, que querem, e fizeram até reunião para isso, querem a retirada de um equipamento da Secretaria de Assistência Social lá do município, porque esse equipamento lá que está funcionando lá, ele atrai muitos moradores de rua e tem aumentado lá em Piraberaba o número de moradores de rua. Inclusive, ouvi uma mensagem numa rede social quando um deles está pedindo para que as pessoas não circulem à noite e nem deixem as crianças circularem à noite, porque Piraberaba teria sido invadida por moradores de rua. Essa questão chegou até a secretária, isso vai ser resolvido, vai ser retirado de lá, pode ou não pode? Então, na verdade, eu acho que tem uma confusão aí, né? É que o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ele é um equipamento... Lá de Piraberaba. Lá de Piraberaba. Todos. Tem em Piraberaba, Paranaguá-Mirim, Ademar Garcia, Aventureiro. Vamos focar no de Piraberaba. Ele vai atender o quê? Demandas de auxílio funeral, auxílio moradia, PAIF, serviço de convivência. Ele não atende a pessoa em situação de rua. Então, a princípio, claro que as pessoas que chegarem lá vão pedir uma informação, o CRAS vai atender, né? Óbvio. Quando eles falam da pessoa em situação de rua, sim, a pracinha ali que é do lado do CRAS, é porque o CRAS hoje, ele está junto com o terminal de ônibus. Sim. A grande queixa deles não é nem do CRAS, porque o CRAS nunca teve problema até agora. A questão é que o CRAS vai para onde era... Ai, meu Deus, da educação. Vai para um prédio na rua de baixo. Vai sair ali da praça? Isso, vai sair da praça o CRAS, isso já está dito, já está sendo reformado, e ele vai para o SEAV, onde era o SEAV, que fica do lado do posto de gasolina, na rua de trás. Mas também no centro. Isso, mas fica mais na rua de trás ali, mais perto de onde era a IDEC, um pouco mais para baixo. Enfim, aí ali naquele espaço onde está o CRAS hoje, eles querem transformar num posto de polícia, que já foi lá atrás. Enfim, essa é a discussão. Na verdade, não é em relação ao CRAS estar, ou é ruim, não. O CRAS ele é importante, inclusive os bairros que não tem ficam chateados e todo mundo queria que tivesse um CRAS, diferente do Centro Pop que tem toda uma polêmica. Tá, e o que modificou essa mudança? O espaço maior? Isso, espaço maior. Por quê? Porque o CRAS a gente tem que fazer o quê? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, são vários idosos que vão, e ali... tá pequeno, né? Então a gente tem uma sala, mas que não contempla. Então, quando a gente vai fazer atividade com as crianças, num grande número, a gente acaba utilizando a biblioteca, que é no outro lado. Para quem conhece o terminal de ônibus, tem a entrada do terminal, daí tem a biblioteca, que é da educação, que a gente usa esse espaço, mas por vezes a gente acaba atrapalhando o trabalho deles. Então, surgiu essa oportunidade, né, de SEAV sair dali, e a gente vai para lá com o CRAS. Ali onde está o CRAS hoje vai ser um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que temos um termo de ajuste de conduta também do Ministério Público que tem que ser implantado. Então, são equipamentos, né, de políticas públicas que os municípios, né, Joinville? Os municípios, eles têm que instituir. Quando você me perguntou do número ali das demandas, o que a gente faz? A gente
abre mais equipamentos. Por exemplo, teve uma denúncia de que estava demorando para ser atendido no CREAS. O que o Ministério Público fez? Prefeitura, vocês têm que implantar mais CREAS. Foi implantado o CREAS 4 agora e no ano que vem o CREAS 5. Então é isso, porque a gente tem que atender a população, né? Assim como tem os termos de ajuste de conduta para abrir CI, para abrir escola, tem para abrir CREAS e para abrir CREAS também. Então a gente tem trabalhado muito nisso para atender a necessidade da própria população. Voltando mais um pouquinho em relação à pessoa em situação de rua, nessa reunião que teve com os moradores, eu não participei, foi a gerente da proteção social básica que foi, né? Inclusive, a abordagem social tem estado muito presente, porque antes não tinha 24 horas, agora tem, né? O serviço de abordagem social desde o ano passado. Terceirizado, né? Isso, daquela empresa. isso mesmo. Então, assim, aquela ONG, né? Isso. A instituição, eles têm feito esse acompanhamento lá, porque a gente recebe direto as mensagens, ou dos moradores, ou dos vereadores, a gente sempre atende, né? E ali tem um caso que é complexo, que tem até algumas pessoas da própria comunidade, alguns jovens, que fazem o uso do espaço para ficar bebendo. Então, a própria comunidade já tem consciência disso também, né? Que não é só a pessoa em situação de rua que transita, porque de fato eles vêm, porque eles vêm caminhando pela BR, seja pela Dona Francisca, ou seja por ali, o primeiro banco da praça que tem é aquele ali mesmo. Né? Então, a gente sabe que é um ponto de parada ali. Então, a abordagem, sempre que acionada, vão. A gente também fez um trabalho nos comércios lá. A abordagem social fez de entregar panfleto, não dê esmola, não dê comida, não dê dinheiro. Por quê? Quando a população oferta isso, o usuário ele vai permanecer. Né? Então, assim, por exemplo, você tem uma esquina que a pessoa está todo dia ali, pode olhar, ela está recebendo dinheiro, ela está recebendo comida, ela está recebendo roupa e não precisa. Então, isso a comunidade precisa nos ajudar, certo, que é não dar. Nós vamos falar sobre essa questão da esmola após o intervalo, 22 horas e 44 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na TVBE e também no site da TVBE. Mande sua mensagem. E voltamos após o intervalo, vamos falar sobre essa questão da esmola. Já voltamos.